Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. No momento do Campeonato Brasileiro da Série B, que continua paralelamente à Copa do Mundo, Série A também haverá jogos já dentro da própria Copa, no período da própria Copa, na parte final. E o momento dos dois clubes do nosso estado, na Série B, é interessante porque, apesar dos objetivos parecidos, similares, há uma briga pelo acesso e os caminhos até aqui têm sido diferentes. Por exemplo, o Ceará tem uma campanha competitiva, mais competitiva do que o desempenho sugere. Por exemplo, o Ceará vive uma fase de oscilação maior do que o torcedor gostaria, mas ainda está muito dentro da briga. Depois de um começo forte em 2026, os indicadores positivos no início da temporada, depois de uma queda vertiginosa, tá? O time perdeu um pouco de ritmo em alguns jogos recentes da Série B. Tá? Quais são os pontos positivos? Por exemplo, o time continua competitivo defensivamente, consegue pontuar, às vezes mesmo sem controlar totalmente os jogos. O elenco tem um perfil físico e uma experiência para a Série B, que tem jogadores promovidos da base, tá? Por isso falamos que tem um perfil físico, mas tem problemas na criação ofensiva, que é irregular, tem dificuldades para transformar o controle da bola posse em volume de oportunidades, de chances, e há uma queda de confiança em partidas disputadas fora de casa. O Ceará tem parecido um time de controle, mas sem agressividade constante. Organiza saída ali e tal, mas muitas vezes tem uma intensidade pouco acelerada entre as linhas e acaba dependendo das bolas paradas e em momentos individuais, com, por exemplo, o jogador Melk. Na nossa leitura, o Ceará segue com cara de equipe que pode até terminar entre o quarto e o oitavo, mas precisa recuperar a consistência ofensiva para voltar a ocupar as posições ali do G4. Já a equipe do Fortaleza tem um desempenho menos vistoso, mas se coloca mais eficiente, atravessando um momento curioso. Em vários jogos não consegue, aliás, nem convence esteticamente, né? Porém continua somando pontos e permanecendo próximo da parte alta da tabela, ali na zona de playoffs. Houve análise recente apontando justamente esse padrão de atuar do Fortaleza. Está fazendo o necessário, ou seja, está dando para o gasto. Quais são os pontos positivos que nós poderíamos apontar? Tem um melhor aproveitamento em momentos decisivos, é um time vertical, mais vertical que o rival, que o próprio Ceará, consegue vencer, às vezes, sem dominar totalmente a partida. Então, os problemas pontuais do Fortaleza é na produção ofensiva ainda abaixo do potencial do time. Tem oscilação de intensidade durante todo o período do jogo, os 90 minutos, e tem uma dependência de encaixe coletivo, tá? De força de conjunto para pressionar o adversário na saída de bola. Aquela pressão alta que nós costumamos dizer. Mas taticamente o Fortaleza parece mais confortável em transições rápidas e aqueles ataques diretos, sem precisar tanto da bola longa, de explorar esse tipo de jogada. Hoje, Fortaleza parece ligeiramente mais preparado para ficar no grupo de acesso, mas ainda sem aquele desempenho de líder para ocupar a
primeira e a segunda, as primeiras e a primeira e a segunda posição. Um exemplo, né? Melhor momento coletivo é do Fortaleza. E o Ceará tem uma margem, pode ter uma evolução com a abertura da janela no próximo mês de julho. Informações dão conta que o Ceará tem aí aproximadamente 5 contratações já fechadas, além de um técnico que pode ser anunciado nas próximas horas. Fortaleza tem um melhor momento coletivo e precisa também se reforçar. Certamente fará com a abertura da janela. Mas, mesmo mais sólido emocionalmente, e o Ceará mais por necessidade de ajustes ofensivos, as duas equipes têm os seus problemas. Se a tendência atual continuar, eu vejo o Fortaleza com mais chance. Tá? Se quiser também, a gente pode, no meio da semana, mais próximo do final da semana, realizar aqui o nosso comumente pré-jogo para falar dos próximos compromissos. O Ceará joga fora de casa com Juventude no domingo, 4 da tarde, enquanto que o Fortaleza recebe a equipe do Sport, um forte concorrente, grande adversário, no estádio Castelão, por volta das 18h30, 6h30 da noite. Agora vamos trazer uma sonora com o André Luiz Mendes falando sobre Copa do Mundo e especialmente Seleção Brasileira. E depois de mais de um mês sem jogar, já que se contundiu na Vila Belmiro ainda pelo Campeonato Brasileiro, Neymar acaba de concluir o seu processo de recuperação de um edema, grau 2 na panturrilha direita. Voltou a treinar com bola, treinou com o grupo no processo de regeneração. Foi muito bem, resta agora apenas o ritmo de jogo. A tendência então para o jogo de quarta-feira contra a Escócia é que ele fique no banco de reservas e aí sim, na segunda etapa, de repente possa ser utilizado ou não, até porque é um jogo decisivo, é um jogo de classificação para a seleção brasileira. Lembrando que o jogo é contra a Escócia às 19 horas, horário de Brasília. Por outro lado, a seleção brasileira perdeu o meia Rafinha. Contusão na posterior da coxa direita, no mínimo 15 dias, mas o departamento médico da seleção brasileira prefere ainda não cravar o tempo do jogador. Fica então para o técnico Ancelotti saber quem vai colocar na posição. Várias opções ele tem para colocar ali Luiz Henrique, Endrick, que tem sido um jogador muito pedido pelo torcedor brasileiro, pode deslocar o Lucas Paquetá para aquele setor e colocar o Danilo pelo meio-campo. Enfim, esses próximos 2 dias serão decisivos para que o técnico Carlo Ancelotti possa definir a seleção brasileira. Jogo de classificação, até porque no mesmo horário Marrocos estará enfrentando a equipe do Haiti. A preocupação é saldo de gols. O Brasil está na frente, mas se não mantiver essa posição, poderá ficar em segundo no grupo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. É isso aí, finalizamos aqui o episódio de hoje, ensejando que a seleção brasileira possa conseguir já a sua classificação diante da equipe da Escócia. Amanhã, quarta-feira, tá? Para se consolidar aí na primeira, ou se manter na primeira ou na segunda posição, até porque classificam-se 2 do grupo e um terceiro colocado. Mas aí já fica para o terceiro colocado uma condição mais difícil para a próxima fase. Há dúvidas em relação à formação da equipe, a definição do time que irá entrar em campo amanhã contra a Escócia. Ancelotti deve definir com a saída do Rafinha, por conta da lesão sofrida. Provavelmente, na nossa opinião, ele deve optar pelo Luiz Henrique. Não existe outra alternativa mais lógica do que diferente dessa de escalar o Luiz Henrique ali pela direita. Até porque o jogador Neymar não joga por ali e certamente só deve entrar na equipe com um resultado já favorável praticamente à seleção brasileira. Digamos um placar aí de 2-3-0, aí ele pode jogar aí alguns minutos, né, já entrar na equipe, para ver se de fato ele terá condição física de envergar
a camisa da seleção brasileira mais uma vez. É isso aí, grato. Até o próximo.